Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba, sejam muito bem-vindos mesmo num dia que antecede a decisão do ano do São Paulo nessa Copa do Brasil contra o Fortaleza. O São Paulo joga ali muita coisa mesmo. Júlio Casares apareceu dando uma entrevista absolutamente importante pro Menon, que eu vou ler alguns trechos bem importantes para vocês aqui. Foi a entrevista mais importante que o Júlio Casares já deu. Não foram aquelas perguntinhas que o São Paulino tá acostumado a ver nas coletivas, sabe? Perguntinhas idiotas, como o Caleri recebeu, como faziam pro Daniel Alves, como faziam pro Crespo, pro Diniz e tal. Essa aqui foi muito bem feita mesmo, essa entrevista do Menon, o jornalista Menon, que também é São Paulino, foi bem. E teve uma cravada, foi cravado que se o Crespo não ganhar do Fortaleza, se o São Paulo não se classificar, o Crespo tá demitido. Vamos falar sobre isso aí hoje, eu vou falar quem cravou. Galera, antes de começar então a discorrer sobre esses temas aí que são importantíssimos, se inscrevam no canal Coletiva do Juba, você que não está inscrito ainda. Se inscreva aí, meu camarada, minha camarada. Assistir o vídeo é muito importante, mas se inscrever também é. Você dá uma força aqui, uma moral. Fico muito feliz, viu? E você que já é meu inscrito, tá comigo aqui sempre, deixa um like aí. Deixa o like. Tamo junto? Obrigado, valeu mesmo. E comentem comigo porque isso aqui é tema importante, eu não tô brincando não, aqui o bagulho é sério. O Júlio Casares, ele deu entrevista pro Menon, que é colunista lá do... Ele tem um blog, ele também trabalha no UOL, e ele fez aí a entrevista e ele começa falando que o Refis não vai ser reformado agora em 2021. E ele pergunta pro Casares, está claro... Não, está claro, ele fala, e o São Paulo assume isso que o Refis está ultrapassado. Você pretende colocar dinheiro esse ano? O Menon pergunta pro Casares. E o Casares fala que não tem dinheiro. Fizemos um projeto, estamos buscando investidores, a ideia é vender o nome do CT para uma empresa, se não conseguir nada, vamos tocar com o nosso dinheiro no ano que vem. Ou seja, o São Paulo não deve investir no CT agora em 2021. Isso aqui vai na contramão de tudo aquilo que está sendo falado, que está tudo ultrapassado e que o São Paulo prevê que agora vai mudar e mudar tudo. Então não deve mudar mesmo. Não aconteceu de pegar esse investidor, mudar o nome do CT, isso não aconteceu e não vai acontecer. E aí ele conclui falando, esse ano aqui é ano de agonia. Ano que vem é um ano de reconstrução do clube. E então assim, é pra esperar, não vai ter nada. Aí o Menon pergunta, agonia não é um exagero? E ele fala, não é, isso é realidade. As causas são claras, a pandemia acabou com a receita do clube. Aqui já dá aquela passada de pano para as gestões anteriores, né? Até porque o Casares ele não vem a público falar do Leco, do Aidar. Não pode, nós sabemos o porquê que não pode, eles estão juntos lá na situação. Então tudo bem, beleza, não tem problema. Ele fala aqui que depois ele fala do dinheiro que tá devendo e tal. Não vou ler para vocês tudo não, mas tá bem escrito, tá bem perguntado. Aí o Menon pergunta, e o que foi feito contra essa agonia? Ele fala, conseguimos um patrocínio novo, vendemos os 30 mil sócios torcedores e tal. Então também o Júlio Casares ele prova que ele está se movimentando. Ele fala assim, fizemos um empréstimo, olha que interessante, fizemos um empréstimo de 150 milhões para pagar as dívidas com o Orlando City, ainda do Kaká, isso aqui é uma parte dos 150 milhões, lógico, não está devendo 150 por Orlando City por causa do Kaká, e fala, e outras referentes a Tietê, Volpi, Cueva e até do vôlei. Vou repetir. Tietê, que para nós o Elinho tinha sido vendido para o São Paulo pagar o Dínamo, né, do lance do Tietê, mas não. Esse empréstimo de 150 milhões aqui foi para pagar o Orlando City com o lance do Kaká e outras dívidas referentes a Tietê, Volpi, Tietê do Atlético Mineiro, Volpi totalmente contestado no São Paulo, Cueva e até mesmo do vôlei com o Zé Guimarães. Cara, eu vou, pra minha saúde e pra de vocês, eu vou passar batido essa do vôlei. Não vou focar no vôlei, no basquete, no futebol feminino, no cloro que usa na piscina do clube, na quadra de golfe, no campo de golfe. Vamos deixar quieto. Deixa pra eles lá. O pessoal tá usufruindo do golfe, da piscina. Não tem nada a ver com a gente esse assunto aí. Isso é deles lá. Vamos deixar isso pra eles lá.
Aí depois a pergunta é, do Menon, uma parte desse dinheiro não pode ser usada para fazer um acerto com o Daniel Alves que impedisse a rescisão? Não poderia ter sido usada para fazer um acerto com o Daniel Alves para impedir a rescisão? Aí o Casares diz, não dava. O empréstimo foi para pagar dívidas imediatas, os clubes estavam ameaçando ir para a FIFA, tal, era perigoso. São Paulo podia perder pontos. Tudo bem. O São Paulo não fez esforço para pagar o Daniel Alves, isso é verdade. E as dívidas com os jogadores? Aí ele fala que tem um acordo, eu li aqui já antes, ele fala que tem um acordo com os jogadores e que os recentes, salários recentes, 2021 estão quitados. É só um retroativo lá, mas tipo assim, tudo que entrar de receita da Copa do Brasil, por exemplo, prêmio de campeonatos, tinha o Paulista, a Libertadores e a Copa do Brasil. Só tem a Copa do Brasil. Então, São Paulo passa de fase e entra uma grana, e essa grana que entra vai direto para pagar os jogadores. Esse acordo já está feito. E fala que Gabriel Neves e Caleri só no que vem, o grosso do salário deles, agora é só um valor irrisório e tal. Isso aí tudo beleza. Aí o Menon fala assim, mas tem um problema. Como você vai pagar se está difícil chegar na Libertadores? Esse ano o São Paulo ganhou mais de 5 milhões de dólares porque chegou às quartas. Se ficar fora é um roubo grande, é um rombo muito grande. E é verdade. Se o São Paulo ficar fora da Libertadores é gigantescamente um rombo grande. E o São Paulo tá perigando muito ficar fora da Libertadores. Aí o Casares entra e fala... Isso aqui é extremamente importante porque ele faz o link com o que eu vou falar de quem cravou o Crespo fora do São Paulo se perder a Copa do Brasil. Vamos lá. Casares responde assim, ó, eu estou confiante que vamos fazer um segundo turno melhor e conseguir uma vaga para a Libertadores. O segundo turno aqui é do Campeonato Brasileiro. Então o Casares está confiante que o São Paulo faz um segundo turno excelente no Brasileirão. Falei rapidamente com a diretoria de futebol e pedi foco no Brasileirão. Falou com o Muricy, deve ser a diretoria de futebol, Belmonte, Crespo, que é a comissão técnica. Então ele pediu foco no Brasileirão. O Casares pediu foco no Brasileirão. E aí ele fala assim, ó, mas teremos outras arrecadações. Isso aqui tudo bem. Tipo assim, se ficar fora da Libertadores, teremos outras arrecadações. O São Paulo, ele não deve ficar entre os 6 primeiros do Brasileirão, até porque o São Paulo, ele tá a uma posição da zona de rebaixamento. O São Paulo, ele está fora da Libertadores, foi eliminado já pelo Palmeiras. E o São Paulo, ele se passar do Fortaleza, o que é uma grande dificuldade, digamos que o São Paulo passe, tem os times lá, o Flamengo, o Atlético Mineiro estão lá. Com a bola que o São Paulo joga hoje, esperança zero de ganhar do Atlético Mineiro e do Flamengo. Esperança zero. O Crespo não achou o time do São Paulo ainda. Eu posso perguntar pro São Paulino mais fanático que tá assistindo agora, qual que é o time do São Paulo? Você não vai saber dizer. Você não sabe se é Nestor ou Lisieiro. Você não sabe se o Benítez é titular. Agora o Rigoni ficando fora. Deve ser Rigoni e Luciano, mas você não sabe com o Caleri chegando. São Paulo não tem o time pronto em 14 de setembro de 2021. Nós não sabemos quem é a escalação do São Paulo. Aí, depois tem umas questões que o Casares fala que... Qual que é a arrecadação? A bilheteria, o futebol deve voltar com o público em novembro e tal... E ele fala algumas coisas ali de como que vai arrecadar, fazendo ações de marketing dentro do próprio Morumbi, uma sala para o pessoal bater foto e postar em redes sociais e tal. Tem um monte de coisinhas que são da atualidade. O Casares é um presidente moderno. Então, o que é o legal? É a pessoa bater uma foto e postar na rede social, tô aqui no Morumbi. Ele já coloca essa sala para o pessoal bater a foto e postar na rede social. Então, muito bem feito. Acho que o São Paulo não está mais na contramão da evolução, muito pelo contrário. De tudo que é falado, nós extraímos o que não acreditamos e aí fica uma esperança ainda. Depois disso, pergunta sobre Galeano e Benítez, ele fala que quer ficar com um deles e tal, mas que ele vai mandar lá para abril, não para comprar agora nem Benítez nem Galeano agora dezembro, novembro, mas ele vai tentar comprar lá em abril, então ele vai tentar mudar a data de vencimento do empréstimo ou da cláusula de opção de compra lá para abril. Achei bastante interessante mesmo. Aí eu tenho olha só, central da bola, tá? Central da bola, que é jornalista. Tá na descrição do próprio perfil, Central da Bola, tá na rede social lá. Jornalista, nossa missão é informar com precisão as notícias do futebol do mundo. Então é com precisão e é jornalista.
Aí ele coloca assim, ó. Ah, e tem 89.400, 90 mil seguidores praticamente. A eliminação da Copa do Brasil custará o emprego do técnico Crespo. A diretoria do São Paulo não tem visto evolução no trabalho, isso aqui pode ser verdade, e cogita a mudança em caso de derrota para o Fortaleza. Ou seja, a central da bola lá, 90 mil seguidores, que é de jornalista, que leva informações com precisão, já está meio cravando o Crespo fora do São Paulo se o São Paulo for eliminado da Copa do Brasil. A perda financeira vai ser gigantesca, a perda de moral vai ser gigantesca e o risco de ficar fora da Libertadores do ano que vem vai ser gigantesco. O risco é gigantesco. Então, quando você fala assim, ó, o Crespo tá com o cargo ameaçado, eu não duvido nada. O São Paulo tem time pra caramba, colocou o time lá na mão do Crespo e o Crespo ele tem feito muito pouco com o elenco que ele tem. Se você não quiser comparar o São Paulo com o Flamengo, com o Atlético Mineiro e com o Palmeiras, eu acho que é justo, por causa das contusões. Não é porque ele é elenco não, é por causa das contusões. Enquanto o Flamengo se machucam menos caras lá, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, o São Paulo tem um problema que não é do Crespo, que é um problema de contusões que vem do próprio São Paulo Futebol Clube. Até aí beleza. Eximimos o Crespo de qualquer culpa por causa das contusões, apesar que eu acho que a comissão técnica dele pode também fazer a meia-culpa aí nesse histórico recente de contusões que é gigantesco e que o Diniz não tinha e é o mesmo departamento médico, a mesma estrutura e tal. Então o Crespo pode também ter uma culpa aí de preparação física nas contusões, mas vou eximir o Crespo completamente do histórico de lesões do time do São Paulo. Vamos colocar só o time do São Paulo em campo, jogando futebol. Rodízio é praticado no São Paulo. Lisieiro e Nestor no banco de reservas no último jogo e o Rigoni provam isso. O Rigoni não é prova porque machucou lá a perna, saiu meio machucadinho contra o Juventude, acho que foi o último jogo, tudo bem. Benítez e Rigoni têm essa prerrogativa, um pelo histórico, um pelo último jogo, né? Benítez pelo histórico e Rigoni pelo último jogo. Então vamos deixar quieto, tá certo, pode ser, pode acontecer. Não acho. Vi os caras entrando no segundo tempo. Não acho que nem o Benítez e nem o Rigoni não tivessem condições de jogar 90 minutos contra o Fluminense. Pelo que eu vi no segundo tempo. Acho que eles podiam muito jogar naquele segundo tempo. Mas tudo bem, não jogaram. Agora, Lisieiro e Nestor no banco de Igor Gomes e Gabriel Sara é rodízio puro. Discutam comigo, mas se discutir isso vai perder a discussão, porque não tem cabimento Lisieiro e Nestor fora daquele jogo. Juba, mas tem a Copa do Brasil, mata-mata, né? Tem que poupar Lisieiro e Nestor. Ok, então que poupasse o Miranda, que é mais importante que o Lisieiro e o Nestor, que poupasse o Luciano, que é mais importante que o Lisieiro e o Nestor, que poupasse o Luan e que poupasse principalmente o Reinaldo, que o reserva dele é o Wellington e ninguém sabe qual que é a condição do Wellington hoje. Então acho que o Crespo está realmente devendo no futebol, está devendo no sistema tático, está devendo em jogadas que você vê a mão do técnico, está devendo em treino, está devendo no treino. O time do Fortaleza tá mais bem montado que o do São Paulo para jogar esse mata-mata de Copa do Brasil e nada justifica, nada, absolutamente nada justifica o Fortaleza estar mais bem montado que o São Paulo para um mata-mata, nada. Mas não teve as lesões, mas também não teve as contratações, né? Montou o time com o Pikachu que caiu, com o Robigol que caiu, o Pikachu caiu com o Vasco, o Robigol com o Curitiba, o David caiu com o Cruzeiro, e tem mais aí jogadores que caíram e foram colocar, acho que foi o... Eu não lembro. Tem jogadores que caíram para a segunda divisão e foram colocados no Fortaleza e estão jogando bola muito por causa de um esquema tático que o técnico Vojvoda montou ali às pressas, mais às pressas do que o Crespo. Então é preocupante a situação, não é simples não. E vamos torcer pelo melhor aí, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!